Pessoal, nós vamos resolver agora então a terceira avaliação aplicada para a turma 6 da disciplina Química Geral e Inorgânica no semestre 2023.1 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá certo? Vamos lá então. A primeira questão então nos diz o seguinte: um álcool exibe a seguinte composição percentual: 64,86% carbono, 13,51% hidrogênio e 21,62% oxigênio, sendo sua massa molar igual a 74 gramas. Sua combustão produz apenas CO2 e água. Com base nos dados da tabela a seguir, calcule sua entalpia de combustão. Considere todos os reagentes e produtos no estado gasoso. Bom, para que nós possamos fazer aquilo que a questão nos pede, que é calcular a entalpia de combustão desse determinado álcool, a primeira coisa que nós precisamos fazer, evidentemente, é saber, afinal, qual é a fórmula molecular desse álcool, né? Então, nós vamos calcular isso usando o procedimento usual, né? Primeiro, vamos verificar se a soma dos percentuais em massa dos elementos que constituem, né, a molécula, enfim, se perfazem aí 100% ou se perfaz 100% essa soma, né? Perfaz, então, ok, podemos prosseguir. Se nós considerarmos, então, que temos 100 gramas de amostra sob análise, então nós teríamos aí diretamente as massas de carbono, hidrogênio e oxigênio já em gramas, né? Dividindo cada uma dessas massas pelas suas respectivas massas molares, nós chegamos a uma relação em número de mols ou entre número de mols, nós chegamos então a uma fórmula química, mas que não pode ser nem a fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica, nem tampouco também a fórmula molecular, né? Não poderia ser, porque afinal essa relação não é uma relação entre números inteiros. O artifício matemático, então, é dividir cada um desses índices pelo menor deles para converter então, essa relação numa relação de números inteiros. Então, dividimos aí cada um dos índices por 1,351, chegamos então a uma fórmula C4H10O, cuja massa é justamente 74 gramas por mol, de forma tal que confirmamos então que essa é efetivamente a massa molar do nosso álcool, tá certo? E agora sim, nós estamos então em condições de prosseguir, né, para calcular então a entalpia de combustão do álcool, tá certo? É o que nós vamos fazer aí no slide seguinte. Vamos lá então. Bom, acabamos de determinar, né, que a fórmula aí do nosso álcool é C4H10O, né? Agora sim, estamos em condições de fazer aquilo que foi pedido, que é determinar qual o valor da entalpia de combustão desse álcool, né? Mas primeiro, então, nós precisamos escrever a equação química, né? Um dos reagentes é o próprio álcool, é claro, o outro é o oxigênio, né? E como produtos, o enunciado do problema nos informa, nós temos apenas CO2 e água, né? Então, balanceando a equação, 1 mol de C4H10O reage com 6 mols de O2, produzindo 4 mols de CO2 e 5 mols de H2O. Agora, com a equação balanceada, nós podemos, então, efetuar o cálculo, né? Que vai ser feito da maneira usual, né? Nós rompemos todas as ligações nos reagentes, né? E ficamos, então, né? Enfim, idealmente falando, com um conjunto de átomos que depois serão combinados para formar os produtos, né? Todos os valores ali de energia de ligação dos reagentes são todos endotérmicos, né? Porque estamos, em todos os casos, rompendo, né, ligações, e enquanto que nos produtos, né, o somatório dos valores será um somatório exotérmico, tendo em vista que nós estamos, enfim, formando ligações nos produtos, de forma tal que todos os valores são exotérmicos, tá certo? Mas enfim, começando aí pelos reagentes, né? Nós temos 9 ligações CH, isso dá 9 vezes 413 kJ por mol. Nós temos 3 ligações simples carbono-carbono, isso dá então 3 vezes 347 kJ por mol. Nós temos uma ligação simples carbono-oxigênio, isso nos dá 358 kJ por mol. E nós temos uma ligação simples, né? Oxigênio-hidrogênio, né? Nesse OH, isso nos dá então 464 kJ por mol. E o outro reagente é o oxigênio, né? É uma ligação dupla, oxigênio-oxigênio, 498 kJ por mol, que nós devemos multiplicar por 6, porque nós temos 6 mols, né, de O2.
No somatório, então, 8.568 kJ por mol deve ser fornecidos, né, para que nós rompamos aí todas as ligações químicas nos reagentes. Ficando agora com os produtos, né, CO2 e água. Né? Então, a ligação dupla carbono-oxigênio, 805 né, kJ por mol, devemos multiplicar por 2, né, porque nós temos 2 mols de ligação C-O em 1 mol de CO2, e devemos multiplicar por 4, porque nós temos 4 mols de CO2 na nossa reação. O outro produto é a água, né? A ligação OH 464 kJ por mol, devemos multiplicar por 2, porque temos, né, 2 mols de ligações OH em 1 mol de moléculas de água, e devemos ainda multiplicar por 5, que na nossa reação 5 mols de moléculas de água são formadas. Somando tudo, 1.080 kJ por mol, no caso menos, né, 1.080 kJ por mol, visto que todas as ligações nos produtos estão sendo formadas e, portanto, todos os valores são exotérmicos. Né? Somando, então, os dois valores, né? Menos 1.080 mais 8.568, isso nos dá uma entalpia de reação, no caso de combustão aí do álcool, de 2.512, no caso menos, né? 2.512 kJ por mol. Trata-se, portanto, de uma reação exotérmica. Né? Bom, e no caso aí, nós colocamos o grupo OH do álcool, né, no carbono 1 ou no carbono 4, né, conforme você faça a contagem aí, mas enfim, consideramos o carbono 1 como sendo o carbono ao qual o grupo OH está ligado. Né? Mas se você tivesse colocado esse grupo OH no carbono 2 ou no carbono 3, né, não faria nenhuma diferença. Né? A questão é que nós precisamos aí de um composto com fórmula C4H10O. Tá certo? Mas enfim, menos, né, 2.512 kJ por mol, uma reação exotérmica, portanto, né, é a nossa resposta, ok? Vamos em frente. Bom, a questão 2, então, né, dividida em letras A e B, nos diz o seguinte, a letra A. Considere as estruturas abaixo. Em qual delas há maior número de elétrons em torno do átomo central? Tá certo? É a letra A. Para que nós tenhamos aí uma estrutura, uma geometria molecular, né, quadrado planar, nós precisamos ter 6 pares de elétrons em torno do átomo central, né, sendo que 2 deles serão não ligantes, tá certo? No caso aí, os 2 pares de elétrons não ligantes eu assinalei agora na hora da correção, né? Na prova não aparece, evidentemente, porque aí seria, né, uma coisa meio tola fazer a pergunta, tá certo? Mas enfim, letra A então, né? Na letra B nós temos aí uma estrutura gangorra, né? Então são 4 pares ligantes e um par não ligante, são 10 elétrons. Na letra C nós temos uma geometria bipiramidal trigonal, são 10 elétrons também em torno do átomo central. E na letra D nós temos uma estrutura tetraédrica, então são 4 pares de elétrons em torno do átomo central. Né? Então a estrutura que apresenta o maior número de elétrons em torno do átomo central é a letra A, né? Que nós temos 4 pares não ligantes e 2 pares ligantes, são 10 elétrons, portanto. Letra A é a alternativa correta aí, né? Na primeira parte da questão 2. Na segunda parte, então, nós temos o seguinte, considere a seguinte reação, SiF4 mais F-, produzindo SiF5-. Né? Qual das opções abaixo melhor descreve a mudança estrutural sofrida? Né? É a letra B, tá certo? Porque SiF4, né? Tetrafluoreto de silício, tem uma geometria tetraédrica, né? Enquanto que a espécie SiF5-, né? O ânion SiF5-, tem uma estrutura, uma geometria bipiramidal trigonal. Então, você passa de tetraédrico para bipiramidal trigonal. É a alternativa B, então, a alternativa correta, tá certo? Vamos, então, à questão seguinte. Na questão número 3, então, pergunta-se qual é a energia necessária em elétrons-volts, né? O resultado você tem que expressar especificamente nessa unidade de concentração, para ionizar um átomo de hidrogênio no estado excitado N igual a 5. Ou seja, o elétron nesse átomo de hidrogênio não se encontra no seu estado fundamental, N igual a 1. Né? Ele já se encontra aí no 5º nível de energia, e aí então você irá, a partir dessa posição, né, por assim dizer, remover completamente o elétron do átomo. Né?
É claro que a energia necessária vai ser menor, né, do que seria a energia de ionização do átomo de hidrogênio, para você retirar então o elétron do primeiro nível de energia, N igual a 1, né, removê-lo, né, remover o elétron completamente do átomo. Mas enfim, vamos utilizar então a equação de Heisenberg. Né? 1 sobre lambda, né? A constante de Heisenberg expressa na unidade metro a menos 1, tem um valor de 1,097 vezes 10 a sétima. Né? O elétron estará no quinto nível de energia, então será 5 ao quadrado, 5 ao quadrado 25 menos, e ele sendo ionizado, né, a posição final, digamos assim, do elétron será infinito. Né? Eu vou separar o elétron do núcleo a uma distância tal, né, em que não haverá mais interação entre eles, enfim, eu terei ionizado, né, o átomo, tá certo? Então essa distância aí vai ser, esse N2, né, vai ser infinito, tá certo? Não é igual a 6, 7, 8, enfim, seria infinito. Bom, constante sobre infinito dá zero, né? Fazendo os cálculos, nós chegamos aí a um lambda, um comprimento de onda, né? Igual a 2,279 vezes 10 a menos 6 metros. A partir do comprimento de onda, nós podemos calcular a energia, né? A constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda que acabamos de calcular. Né? A energia, então, é de 8,722 vezes 10 a menos 20 joule por átomo. Né? Convertendo isso em quilojoules por mol, 52,51 kJ por mol. Né? Mas lembrando então que 1 elétron-volt é igual a 96,487 kJ por mol. Então, fazendo a conversão, 52,51 kJ por mol equivale a 0,544 elétrons-volts por átomo. E essa então é a resposta correta. Na letra A da questão número 4, temos o seguinte: um composto com a seguinte composição percentual: 2,61% hidrogênio, 55,57% telúrio e 41,81% oxigênio. Um composto tem, né, essa seguinte composição percentual aí. Sua massa molar é 229,6 gramas. Sabendo que nesse composto não existem ligações telúrio-oxigênio, responda. Qual o número de elétrons em torno do átomo central, qual a geometria do composto, qual a hibridização do átomo central e qual o número de elétrons não ligantes, né? E responda também se o composto é apolar ou polar. Né? Bom, primeiramente, é claro, precisamos saber, afinal, qual é a fórmula do nosso composto, para então podermos aí escrever a estrutura de Lewis, né? E responder então as perguntas que estão colocadas. Né? A soma dos percentuais em massa perfaz 100%, então se tivermos 100 gramas de amostra, essas serão as massas, né, dos respectivos elementos. Dividindo cada uma das massas pelas respectivas massas molares, chegamos a uma fórmula química, né? Chegamos a uma relação aí em número de mols. Como essa relação não é uma relação entre números inteiros, o artifício matemático então é dividir cada um dos índices pelo menor deles, e nós chegamos então a uma fórmula TeH6O6, né? Ou H6TeO6, enfim, se preferisse colocar o hidrogênio primeiro, para seguir alguma convenção, etc. e tal. Mas enfim, né? É um átomo de telúrio, 6 de hidrogênio e 6 de oxigênio por molécula. Né? E calculando-se aí a massa molar, né, para um composto com essa fórmula, realmente a massa é 229,6 gramas por mol, né, de forma tal que sim, essa é a fórmula molecular do nosso composto, e agora sim, nós estamos então em condições de, né, responder as perguntas que foram feitas, tá certo? Vamos prosseguir então. Então, no meu composto, eu tenho um átomo de telúrio, 6 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio por molécula. Né? Mas, enfim, e foi informado que eu não tenho, né, ligações telúrio-hidrogênio. Moral da história, os hidrogênios estão ligados aos átomos de oxigênio e os átomos de oxigênio, por sua vez, ligados aos átomos de telúrio, tal qual nós colocamos aí. Tá certo? O telúrio, então, tem 6 elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem 1, mas são 6 átomos de hidrogênio, então dá 6 no total. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, mas são 6 átomos de oxigênio, 6 vezes 6, 36, enfim, temos ao todo 48 elétrons de valência. Né? Bom, e aí então nós seguimos as regras, né, usuais para se escrever a estrutura de Lewis. Formar uma ligação entre o átomo central e cada um dos átomos periféricos, ou seja, entre o átomo de telúrio e cada um dos átomos de oxigênio.
Os átomos de oxigênio, por sua vez, né, visto que os hidrogênios não estão ligados diretamente ao telúrio, então os hidrogênios estão ligados aos átomos de oxigênio. Né? E para cada ligação dessa, né, nós temos aí um par de elétrons consumido, tá certo? De forma tal que no final nós ficamos com 24 elétrons ainda a serem distribuídos. Continuando, né, seguindo as regras para se escrever a estrutura de Lewis, devemos então completar os octetos dos átomos ligados ao átomo central. Cada átomo de oxigênio já tem 4 elétrons, né, das duas ligações simples, que está formando com telúrio, uma delas, e com hidrogênio a outra. Então faltam 4 elétrons para completar o octeto. Né? Colocando 4 elétrons, né, nós colocamos aí em azul para explicitar, né? Colocando 4 elétrons então em torno de cada átomo de oxigênio, 6 vezes 4, 24, não restariam então elétrons mais a distribuir, e essa então é a estrutura de Lewis para o nosso composto. Né? O telúrio aí está com 6 pares de elétrons, 12 elétrons em torno de si, evidentemente não está obedecendo a regra do octeto, mas enfim, nenhum problema. Né? Bom, então respondendo às perguntas, né, quantos elétrons nós temos em torno do átomo central? São 6 pares, então são 12 elétrons. Nós temos 6 pares de elétrons em torno do átomo central, e esses 6 pares de elétrons, nenhum deles é livre, né? Os 6 estão formando 6 ligações. Qual é a geometria, então? Octaédrica. Sendo a geometria octaédrica, qual é a hibridização, né, do átomo central? Então, sp3d2. Né? Qual o número total de elétrons não ligantes? São aqueles, no caso, que estão aí explicitados, né, em torno dos átomos de oxigênio. 6 vezes 4, 24, são 24 elétrons não ligantes. E, né, tendo em vista a geometria do composto, né, nós temos aí 6 ligações telúrio-oxigênio, depois 6 ligações oxigênio-hidrogênio, mas enfim, os vetores de momento de dipolo cancelam-se, né, 2 a 2, de forma tal que a nossa molécula, o nosso composto, enfim, é apolar, tá certo? Ficam assim respondidas todas as perguntas que foram formuladas. Na letra B da mesma questão, nós temos o seguinte, né? Considere a reação HCN reagindo com sulfato de cobre, produzindo ácido sulfúrico e cianeto de cobre. Né? Quantas das afirmações a seguir são corretas? Né? Então vamos lá. Considerados os reagentes e produtos, a soma de todas as cargas formais é igual a zero. Conforme nós sabemos, num composto neutro, a soma de todas as cargas formais é igual a zero. HCN é um composto neutro, sulfato de cobre também, H2SO4 também e cianeto de cobre também. Então, para cada um desses compostos, a soma das cargas formais, né, de cada um dos átomos que o constitui, né, a soma de todas as cargas para cada um desses compostos, nos reagentes e nos produtos, será igual a zero. Então, de forma tal que se você somar as cargas formais, né, de todas as espécies em todos os reagentes e em todos os produtos, a única conclusão é que a soma de todas as cargas formais será zero. Né? Então, sim, a afirmação está correta. Em um dos produtos, há uma espécie com estrutura tetraédrica, sim. Né? O ânion sulfato, SO4-2, tem uma estrutura, uma geometria tetraédrica. Em um dos reagentes, há uma espécie com estrutura tetraédrica. Sim, né? Nós temos sulfato de cobre, né, nos reagentes. Então, sim, né, o ânion sulfato tem estrutura tetraédrica. Né? O ânion sulfato está tanto nos reagentes quanto nos produtos, então sim. Né? Na letra B, fala-se nos produtos e na letra C, fala-se nos reagentes. Né? Tanto nos produtos quanto nos reagentes, nós temos uma espécie, sim, com estrutura, com geometria tetraédrica, que é justamente o ânion sulfato. Então, tanto a letra B quanto a letra C são afirmações corretas. Né? Letra D, em um dos reagentes há uma espécie com ordem de ligação igual a 3, sim, né? O ânion cianeto é C-tripla-N. Né? Então, nos reagentes há o ânion cianeto, então há sim uma espécie com ordem de ligação igual a 3. Na letra E, em um dos produtos há uma espécie com ordem de ligação igual a 3, sim, né? Porque nós temos cianeto de cobre, enfim, de novo o ânion cianeto, né? C-tripla-N, a ordem de ligação é igual a 3, de forma tal que, como temos íon cianeto também nos produtos, sim, né? Nos produtos há uma espécie com ordem de ligação igual a 3. Moral da história, quantas das afirmações estão corretas? Quantas das 5, né? As 5, ou seja, todas as afirmações estão corretas.
A letra A da questão número 5, né, nos diz então, numa molécula AB, a porcentagem de caráter iônico é de 2,03%, sendo 0,11 de Bay o momento de dipolo observado, quer dizer, o momento de dipolo experimental, né? Qual a distância interatômica AB? É essa a pergunta. Lembrar que o momento de dipolo é produto da carga vezes a distância, né, que separa essas cargas aí do dipolo. Então, dividindo o momento de dipolo experimental pelo momento de dipolo teórico, multiplicando por 100, ou o que daria na mesma, dividindo a carga parcial, né, experimental pela carga parcial teórica multiplicando por 100, o que nós temos é o percentual de caráter iônico. Então, se o percentual de caráter iônico é de 2,03%, isso quer dizer que a carga parcial positiva, né, no polo positivo, ou negativa, né, no polo negativo, mas enfim, em módulo é o mesmo valor, né, a carga parcial, então, é de 0,0203, né, enfim, expresso aí como múltiplo da carga do elétron. Carga do elétron 1,02 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, essa carga é de 3,252 vezes 10. 3,252 vezes 10 a menos 21 coulomb. Né? Bom, momento de dipolo experimental é 0,11 de Bay. Lembrar que 1 de Bay é 3,34 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Então, 0,11 de Bay é igual a 3,674 vezes 10 a menos 31 coulomb vezes metro. Então, dividindo o momento de dipolo experimental, né, em coulomb vezes metro pela carga, expressa aí em coulomb, nós temos justamente a distância, né, que separa as duas cargas. 1,13 vezes 10 a menos 10 metro, ou seja, 1,13 angstrom, né? Ou 113 vezes 10 a menos 12 metro, o que significam 113 picômetros. Né? Enfim, 1,13 angstrom ou 113 picômetros, como seja, é a distância que separa as duas cargas, é o comprimento de ligação AB, tá certo? Ficamos por aqui e vamos então, né? Ficamos por aqui na letra A e vamos então para a letra B, né? Da última questão, da questão número 5, ok? A letra B da questão número 5, então, nos diz o seguinte, né? Considere as afirmações a seguir. Quantas estão corretas? Né? Não quais, quantas. Né? Quantas dessas 5 afirmações estão corretas? Então, vamos lá. A letra A teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular podem ser descritas como duas visões diferentes da mesma coisa. Essa mesma coisa, né? A qual o enunciado aí faz referência, por óbvio, é a ligação química, né? Então, sim, a afirmação está correta, né? A TLV, teoria da ligação de valência, e a TOM, teoria do orbital molecular, ou teoria dos orbitais moleculares, são duas visões diferentes, né? Dois approaches, duas abordagens diferentes para explicar a mesma coisa, no caso, a ligação química, né? Então, está correto. Letra B. Quando se considera os orbitais moleculares resultantes da sobreposição de quaisquer dois orbitais atômicos específicos, os orbitais ligantes são sempre mais baixos em energia do que os orbitais antiligantes. Sim, a afirmação é verdadeira, né? Se nós combinamos dois determinados orbitais atômicos produzindo dois orbitais moleculares, o orbital antiligante será sempre de energia mais baixa do que o orbital ligante. Isso é verdadeiro. Letra C. Os orbitais moleculares são geralmente descritos como sendo mais deslocalizados do que os orbitais atômicos hibridizados. Sim, isso é verdade, né? Os orbitais atômicos híbridos pertencem a um determinado átomo em particular, enquanto os orbitais moleculares, como o seu próprio nome indica, pertencem à molécula como um todo, né? Então, o sentido, a noção de deslocalização dos elétrons de ligação, né? Deslocalização dos elétrons de ligação, já é algo íncito ao próprio modelo trazido pela teoria dos orbitais moleculares. Então, sim, a afirmação está correta. Na letra B, uma das deficiências da teoria do orbital molecular é sua incapacidade de explicar uma ligação dupla na molécula de oxigênio, O2. Essa afirmação é falsa, né? Se você utilizar o diagrama de nível de energia correspondente, né, à molécula de oxigênio e calcular a ordem de ligação, você vai calcular uma ordem de ligação igual a 2, que corresponde a uma ligação dupla, né? Então, a teoria dos orbitais moleculares dá de conta, sim, de explicar a dupla ligação na molécula de O2. Então, por certo, essa não é uma deficiência da TOM, né? Então, a afirmação está errada. E na letra E, uma das deficiências da teoria da ligação de valência é sua incapacidade de explicar o paramagnetismo da molécula de N2, né? Bom, para começo de conversa, N2, né, nitrogênio, né,
não é paramagnético, na verdade é diamagnético. Então, a afirmação, de qualquer forma, já está incorreta, né? Porque N2 não é paramagnético, tá certo? E no caso, utilizando a teoria da ligação de valência, o que nós prevemos é justamente isso. Na molécula de N2, nós não temos elétrons desemparelhados, né? Então, N2, pela TLV, né? Enfim, conforme prevê a TLV, N2 é diamagnético, né? Então, a afirmação de toda sorte é incorreta, para começo de conversa, porque, enfim, N2 nem mesmo é paramagnético, tá certo? Mas então, respondendo diretamente à pergunta, quantas das afirmações estão incorretas, né? São 5 afirmações ao todo, 2 estão claramente erradas, então nós temos aí como corretas 3 das 5 afirmações, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.